Olá, pessoal. Eu me chamo Jussi Kleber. Atualmente eu estou vinculado ao UFPB. E esse trabalho foi desenvolvido em parceria com Francisco Alberto, lá da UERN, e Camila Araújo, da UFES, ambos da cidade de Mossoró. E o trabalho teve o seguinte título: Expectativas dos discentes de ciências contábeis em relação ao mercado profissional. Um estudo em uma instituição de ensino superior pública. Inicialmente, a gente vai fazer uma breve contextualização de como a gente chegou ao problema de pesquisa. Todos sabemos que o curso de Ciências Contábeis ele vem passando por diversas modificações ao longo, desde o seu surgimento. Então, desde aquela palavra lá, guarda-livros, em que tudo era feito de maneira bastante manual, isso foi se modificando ao longo dos anos, tanto com o avanço da tecnologia, como demandas sociais e a adoção das normas internacionais de contabilidade. Além disso, também sabemos que a gente tem um mercado de trabalho bem abrangente para o egresso do curso. Então, ele pode atuar, seja na área pública, buscando um concurso, ele pode abrir seu próprio escritório de contabilidade, ele pode trabalhar no escritório de grandes empresas, pode se tornar auditor, pode se tornar perito, pode se tornar professor, dentre outras funções que ele pode vir a exercer. Nesse sentido, entender quais são as expectativas desses egressos aí em relação ao mercado de trabalho é fundamental para que o quê? Para que as universidades comecem a se organizar também a partir das demandas, seja do mercado ou dos estudantes. Assim, a pesquisa teve como o seguinte objetivo, problemática e objetivo, na verdade. Quais as expectativas profissionais dos discentes dos cursos de ciências contábeis? Assim, buscou-se investigar junto aos alunos do curso de graduação de contabilidade de uma instituição de ensino superior quais são as suas expectativas, tendo como justificativa a seguinte: o fato de muitas vezes as instituições terem dificuldade de conhecer os seus alunos e entender quais são as suas expectativas. Nesse sentido, as instituições podem criar mecanismos para tentar o quê? Atender a essa demanda. Nesse sentido, para a gente atingir o nosso objetivo proposto, a nossa metodologia foi delineada da seguinte forma: ela foi classificada quanto aos objetivos, como descritiva, quanto aos procedimentos, como survey, ou foi realizado um levantamento, e a coleta de dados ela foi realizada por meio do questionário, que esse questionário foi dividido em duas partes. A primeira, em relação ao perfil básico dos respondentes, e posteriormente tentando entender quais seriam as expectativas e as motivações daquele estudante em relação ao curso. A amostra, o questionário foi aplicado com estudantes lá da UERN de Mossoró, e a técnica de análise foi feita por meio do levantamento e basicamente uma estatística descritiva. Nesse sentido, a gente também calculou o que a gente chama de ranking médio. Então, a gente foi trabalhando com escala de 1 a 7 para tentar entender as expectativas e motivações daquele discente, e a partir daquilo a gente calculou o quê? Um ranking médio a partir das respostas que eram dadas por eles. Assim, quanto à análise dos resultados, a gente tem que a maior parte dos respondentes foi do sexo feminino, lá com 58%. Quanto à idade, a maior parte, lá 45%, estava na faixa etária de 20 a 24 anos, então é mais ou menos a idade que a pessoa está lá saindo, no ensino médio, está entrando na graduação. E em relação ao que? A atividade remunerada, a maioria já está trabalhando. Então, isso bate diretamente com a alta absorção que o mercado acaba tendo. Além disso, dos respondentes, 56,6% não trabalham em função ligada diretamente à contabilidade. Além disso, também foi questionado aos discentes se o curso de Ciências Contábeis era a primeira opção deles na hora lá deles prestarem o Enem. A maioria significante, 52%, tinha o curso lá como primeira opção e como segunda lá na casa de
36%. Então, consegue-se visualizar que os alunos tinham efetivamente a intenção de cursar o curso de Ciências Contábeis. Além disso, também foi questionado se eles se sentiam motivados hoje com o curso. Então, considerando essa escala de 1 a 7, no qual 4 é neutro, de 5 a 7, a gente consegue visualizar o que aí? Que a grande maioria ela se encontra motivada efetivamente com o curso. E também foi questionado acerca de como eles consideravam o seu desempenho acadêmico ao longo do curso. E da mesma forma, de 5 a 7, a maioria ali se sente, considera o seu desempenho como bom. Além disso, quantas expectativas profissionais, que era o grande chave de entendimento desse concurso, desse artigo, vocês conseguem visualizar aí que esses dados estão divididos em 3 grupos. Então, como é que foi organizado isso? O grupo 1 foi colocado os discentes do 1º ao 3º período, grupo 2 do 4º ao 6º e o grupo 3 do 7º em diante, para a gente tentar entender também o quê? Se essa expectativa ela se modificava ao longo do curso. Porém, a gente consegue visualizar que, de modo geral, o grande interesse de boa parte dos alunos está ali em fazer um concurso na área contábil ou até concursos em outras áreas que não sejam ligadas diretamente ao curso, e alguma boa parte também pretende atuar como contador, seja empresa privada de pequeno e médio porte ou de grande porte. Então, essas foram as principais expectativas em relação. A gente consegue visualizar aqui também, que, por exemplo, atuar no ensino como professor e pesquisador, boa parte dos alunos que estão encerrando, bem como estão começando o curso, não tem tanto interesse assim. Porém, o grupo 2, que está lá no meio do curso, tem um alto interesse. E quanto às recompensas esperadas por esses discentes, a maioria espera um reconhecimento no trabalho, um bom salário, benefícios, bem como estabilidade no emprego, crescimento profissional e realização e crescimento pessoal. Então, quando a gente até fala estabilidade no emprego, bate muito bem com o que se viu anteriormente, que boa parte pensa em quê? Em prestar um concurso público, ter aquela estabilidade, buscando concursos de bons salários. Assim, a gente fecha a nossa pesquisa. E como considerações finais, a gente tem que o quê? Que os resultados indicam que a maioria dos respondentes afirma que estão motivados e satisfeitos com o curso, como a gente também viu, e as principais expectativas, eles indicam o quê? Realizar um concurso público e como recompensas o quê? Crescimento profissional e estabilidade no emprego que venham a ter. Como limitações, se deu muito pela faculdade no período, tá em aulas remotas, então a gente teve uma amostra de 81 respondentes, que acabou que poderia ser maior se não ocorresse nesse período. E como sugestões de pesquisas futuras, a gente colocou o quê? Tentar aplicar isso em outras universidades, outras instituições, para comparar se as expectativas elas seguem a mesma ou não. E essas são nossas principais referências quanto à pesquisa. Então, muito obrigado a todos.